Capítulo 6. Foi então que Dario deu ordem, e fizeram uma investigação na casa dos registros dos tesouros depositados lá em Babilônia. E em Ecbátana, na fortificação que havia no distrito jurisdicional da Média, foi achado um rolo, e nele estava escrito um memorando do seguinte teor. No primeiro ano de Ciro, o rei, deu ordem concernente à casa de Deus em Jerusalém. Reconstrua-se a casa como lugar onde se devem oferecer sacrifícios, e fixem-se os seus alicerces, sendo sua altura de 60 côvados, sua largura 60 côvados, com 3 camadas de pedras roladas ao lugar e uma camada de madeiramento. E seja a despesa paga pela casa do rei. E devolvam-se também os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor retirou do templo que havia em Jerusalém e levou à Babilônia, para que cheguem ao templo que está em Jerusalém, no seu lugar, e sejam depositados na casa de Deus. Agora, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e seus confrades, os governadores menores que estão além do rio, mantende-vos afastados de lá. Deixai em paz a obra daquela casa de Deus. O governador dos judeus e os anciãos dos judeus vão reconstruir aquela casa de Deus no seu lugar. E por mim foi dada uma ordem quanto ao que vós fareis para com estes anciãos dos judeus, para a reconstrução daquela casa de Deus. E da tesouraria real do imposto de além do rio se pagará prontamente a despesa a estes varões vigorosos, sem interrupção. E o que for preciso, novilhos bem como carneiros e cordeiros para as ofertas queimadas ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, conforme disserem os sacerdotes que estão em Jerusalém, sejam-lhes dados continuamente de dia em dia, sem falta, a fim de que apresentem continuamente oferendas apaziguadoras ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. E por mim foi dada uma ordem que, quando alguém violar este decreto, se arranque da sua casa um madeiro e ele seja pregado nele, e sua casa se tornará por esta causa uma latrina pública. E que o Deus que fez seu nome residir ali derrube a qualquer rei e povo que estender sua mão para cometer uma violação e para destruir aquela casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dou deveras a ordem. Seja executada prontamente. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e seus confrades, fizeram prontamente assim como Dario, o rei, mandara dizer. E os anciãos dos judeus construíam e faziam progressos sob a pronunciação profética de Ageu, o profeta, e de Zacarias, neto de Ido, e a construíram e acabaram devido à ordem do Deus de Israel, e devido à ordem de Ciro, e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E completaram esta casa ao 3º dia do mês lunar de Adar, isto é, no 6º ano do reinado de Dario, o rei. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, bem como o resto dos anteriores exilados, celebraram com regozijo a inauguração desta casa de Deus. E presentearam para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado para todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. E designaram os sacerdotes nas suas classes e os levitas nas suas turmas para o serviço de Deus que há em Jerusalém, de acordo com a prescrição do livro de Moisés. E os anteriores exilados passaram a celebrar a Páscoa no 14º dia do 1º mês. Visto que os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como um só grupo, todos eles estavam limpos, e por isso abateram a vítima pascual para todos os anteriores exilados, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Então os filhos de Israel que haviam retornado do exílio comeram, bem como todo aquele que, unindo-se a eles, se havia separado da impureza das nações do país para buscar a Jeová, o Deus de Israel. E continuaram a celebrar com alegria a festividade dos pães não fermentados por 7 dias, pois Jeová os fizera alegrar-se e tinha voltado o coração do rei da Assíria para eles, a fim de fortalecer as suas mãos na obra da casa do verdadeiro Deus, o Deus de Israel.